Queria te convidar a abrir a tua palavra, a tua Bíblia, em Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Queridos, há alguns meses atrás, eu expus esse texto aqui na terça-feira, só que eu acho que eu só fiz do verso 8, 9 e 10. Mas é uma mensagem muito importante, eu queria compartilhar com vocês algo muito especial que esse texto nos traz. A igreja para a qual Paulo escreve, a carta aos Efésios, é uma carta que foi escrita, chamada de cartas da prisão. Foram cartas que Paulo escreveu no momento que ele estava preso em Roma, e ali Deus usou bastante, porque Paulo ele fala, embora eu esteja preso, a palavra de Deus não. Então Paulo, através das suas cartas, ele continuava pastoreando a igreja, ele continuava abençoando a igreja de Jesus. E por volta do ano 60, ele escreve essa carta para a cidade de Éfeso, que era uma das cidades mais importantes do Império Romano, capital da província na Ásia. E algo interessante acontecia ali. Era uma cidade muito grande, muito importante. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava ali, que era o templo da deusa Diana. Então era uma cidade extremamente idólatra, mas o evangelho alcançou pessoas ali. E Paulo começa a escrever essa carta, e o que traz de central nessa carta é o mistério do evangelho. Não mistério no sentido de algo escondido, mas algo sublime, algo maravilhoso, que alcançou aquela cidade, que alcançou aquelas pessoas, não fazendo distinção alguma entre judeu e gentil. O evangelho foi pregado ali. E Paulo começa a trazer aqui no capítulo 2, irmãos, o que a gente pode chamar de a biografia dos redimidos. A biografia dos redimidos. Antigamente nós líamos biografia só depois que a pessoa morria, né? Acabou a história, pronto, agora a gente escreve. Só que a vontade de ganhar dinheiro é tão grande que você vê biografia com gente de 16 anos. Faz sentido nenhum, né? Mas Paulo traz aqui uma biografia espiritual daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E o que é interessante em toda a biografia é que você vê que em um momento determinado da vida de uma pessoa, a chave vira. Alguma coisa muda completamente. Seja ele quem for, um cantor, um empreendedor, um empresário, todas essas biografias são marcadas por momentos cruciais que mudaram completamente a vida dessas pessoas. Então eu queria apresentar para vocês nessa noite, irmãos, a minha e a tua biografia. Primeira coisa que Paulo nos traz aqui, queria que você olhasse, o verso 1. É o estado pregresso daquele povo. Paulo começa a falar como aqueles irmãos foram encontrados por Deus. Olha só. Ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. A palavra que Paulo usa para descrever o nosso estado espiritual para com Deus é nos colocar como mortos. E é assim que a palavra de Deus nos trata. Porque o salário do pecado é a morte. E nós pecamos contra Deus.
Nós carregamos o pecado de Adão, a culpa de Adão. E por conta disso, a descrição de Paulo é que nós estávamos mortos. Queridos, eu creio que a morte é uma das coisas mais difíceis para a humanidade. É um mistério, nós não sabemos lidar com isso. Quando nós passamos pela experiência de perder alguém, é extremamente doloroso. Eu, alguns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, perdi a minha avó. E a minha avó era alguém muito especial para mim. Eu sempre fui muito duro. E engraçado, que é o único momento que geralmente eu costumo chorar é quando eu estou aqui na frente cantando ou pregando, mas em outras situações eu não sou de chorar. E no velório da minha avó eu não chorei. Ouvi ali discursos emocionados, fiquei emocionado, mas não chorei. Mas por dentro aquilo estava preso. E 3 meses depois, eu sonhei com a minha avó. Gente, eu acordei chorando, que eu não chorei. Naquele tempo todo eu chorei numa noite. Ô, velhinha, que fez falta. Porque, gente, lidar com a perda de alguém é algo muito difícil. É muito duro porque a gente tem a consciência de que nunca mais, em vida, nós encontraremos aquela pessoa. Porque morto não estabelece contato com quem está vivo. Religiões aí se colocam como essas intermediárias, né? E pessoas vão atrás para ouvir mensagens de parentes que morreram porque não sabem lidar com a dor. Pessoas que nunca se interessaram por esse tipo de religião começam a procurar porque eu tenho saudade do meu pai, eu tenho saudade da minha mãe, eu quero receber algum tipo de mensagem. Mas o fato, irmãos, é que morto não reage a estímulo algum. Ninguém, ao preparar o corpo de um defunto, fala o seguinte: ó, vai dando um nó na gravata que eu vou amarrando o sapato, o cadastro. Não tem isso. E Paulo diz que nós estávamos mortos. E não só mortos, irmãos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ele continua dizendo: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. O que é isso, segundo o curso desse mundo? Paulo fala: vocês não só estavam mortos, como vocês estavam seguindo o curso desse mundo, o caminho desse mundo. E aqui está se referindo ao pensamento que conduz essa humanidade caída. E a gente vê isso constantemente na televisão. Ideologias, pensamentos completamente contrários à vontade de Deus, contrários à palavra de Deus. São esses os caminhos que traçam os mortos. Eles estão mortos para Deus, mas para fazer aquilo que o curso do mundo determina, eles estão vivos, e muito vivos. E Paulo diz isso: vocês estavam andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que é que Paulo está dizendo aqui? Esse príncipe da potestade do ar, né? Está dizendo que no ar tem demônio? Não, o que Paulo está dizendo é o seguinte: que a presença maligna dos seres caídos, ela é tão forte, que é como se assemelhasse o vento, o ar que está presente em tudo. Queridos, a quantidade de anjos que caíram junto com Lúcifer é uma quantidade muito grande. Então a ideia que Paulo traz aqui é que o mundo espiritual dos anjos caídos é uma rede muito bem organizada, muito bem estruturada. Embora Satanás não seja onipresente, ele não esteja em todos os lugares, as informações do mundo espiritual, elas correm soltas. E Paulo fala que nós vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar, e ele acrescenta: o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Quando Paulo fala que todos nós, a gente precisa lembrar que Paulo está escrevendo para gentios, um povo que não era judeu. E agora Paulo ele fala, entre os quais todos nós andávamos. E ele inclui aqui também os judeus. Ou seja, judeus e gentios estavam diante de Deus com a mesma situação espiritual. Meu irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério, a gente pensar que aqueles que não foram regenerados pela palavra de Deus estão mortos, andam segundo o curso desse mundo, sob o domínio do diabo.
Isso é muito sério. E Paulo se inclui nessa lista. E é importante a gente entender isso. Paulo era um fariseu, um praticante da lei, um religioso, que tinha uma vida moral muito melhor do que a minha e a sua vida. Com certeza. Paulo era um homem extremamente respeitado pelos seus. Era um homem extremamente admirado no meio da sua religião. Mas Paulo se inclui como um morto que seguiu o curso desse mundo, segundo a potestade do ar, e o príncipe que atua nos filhos da desobediência. Porque a vida do não regenerado é marcada pela oposição a Deus. E viver, irmãos, em oposição a Deus, não é viver praticando o mal apenas. É você praticar o bem, sem ter como intenção a glória de Deus. Por isso que por mais justo que um homem seja, por mais correto que ele seja na sociedade, isso para Deus não serve de nada. Certa vez a gente estava com um grupo lá na Bahia evangelizando, e uma das adolescentes voltou desse momento dando risada e contando, né? Cada um contando como é que foram suas experiências lá de evangelismo. E ela chegou para um senhor e fez a seguinte pergunta: o senhor já pecou contra Deus? O senhor tem pecado? E aquele senhor parou, olhou para cima, aí falou: minha filha, para te falar a verdade, eu acho que na minha vida toda, eu acho que eu pequei umas 5 vezes. E normalmente quando você começa a evangelizar alguém, falar do amor de Deus, falar da necessidade de arrependimento, essas pessoas começam a resistir a esse tipo de mensagem porque elas se julgam moralmente corretas. Eu sou um bom marido, eu sou alguém respeitado, eu sou um bom pai, eu sou uma pessoa extremamente honrada onde eu estou. E isso não vem de mim, é desde os meus pais, então eu fui criado dessa maneira, eu sou honesto, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fiel, eu sou íntegro, eu sou humilde. E aí com um currículo desse a gente começa a chegar à conclusão de que eu não preciso de transformação. Eu sei que eu não sou crente, mas eu frequento igreja, eu vou domingo de vez em quando, até dou dízimo de vez em quando. Mas, queridos, aqueles que são amigos do Evangelho, eles são inimigos de Deus. Isso é o que Paulo diz. Isso é o que Paulo traz aqui como realidade. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E ele continua: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Os 3 grandes inimigos: o mundo, o pecado, a carne, Satanás e a carne, aliás. Vou refazer a lista, vou fazer na ordem que ele apresenta aqui. Ele fala dos nossos inimigos: o diabo, o mundo e a carne. Irmãos, a nossa carne, ela é inimiga de Deus, por natureza. Esses dias a gente estava conversando, também lá no módulo, a gente conversa muito, e o que Paulo apresenta aqui, queridos, é o que na teologia a gente chama de depravação total. Ou seja, o homem ele é incapaz de tomar qualquer iniciativa buscando mudança de vida. Ele é incapaz, por conta do seu estado espiritual, de buscar a Deus. Ele vive sujeito ao curso desse mundo, ele vive sujeito à influência de Satanás, e ele vive sujeito aos desejos da sua carne. Isso é muito sério. Irmãos, a maneira como isso se manifesta é algo terrível. Porque algumas pessoas acreditam que as crianças, por exemplo, nascem boas e que elas aprendem a pecar com os adultos. Elas começam a repetir aquilo que os adultos fazem. Gente, quem tem filho sabe que não é assim. Criança aparece com coisa que ninguém ensinou. Com comportamentos que ninguém
Ele não viu ninguém fazer. Hoje à tarde eu estava vendo um vídeo com a Tamires, de 2 crianças. Um casal de crianças e a mãe perguntando, quem pegou a minha bolsa? E a menina chorando desesperadamente. Foi o fulano botando a culpa no irmão. O irmão falou, ó, meio sem jeito assim. Aí falou, os dois pegaram a bolsa, o menino balança a cabeça e a menina faz assim, não. E aí falou, quem pegou a caneta? Quem pegou a caneta de marca-texto? E começa aquele choro e a menina dizendo que não foi ela, não foi ela, não foi ela. E pergunta, quem que riscou esse papel? A menina deve ter uns 3, 4 anos. Ela, não fui eu, mãe, foi fulano, colocando a culpa no irmão. E a mãe fala o seguinte, quem fez isso aqui? Porque merece um presente, que desenho bonito. Na hora ela, foi eu, mãe, foi para você que eu fiz. Gente, é engraçado, mas isso é a semente do pecado manifestado em uma criança. É a semente de Adão. É aquela criancinha que você quer dar banho, ela endurece toda para não entrar no banheiro. Gente, isso é a natureza pecaminosa que vai sendo aflorada com o passar do tempo. Isso só mostra o que Paulo está dizendo aqui. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E essa é a condição em que Paulo relembra aquela igreja. Vocês estavam dessa forma. Mas como eu falei, toda biografia tem um momento que a chave vira, não é verdade? Toda biografia tem um momento que acontece algo que a vida daquela pessoa muda. E essa mudança, essa transformação, ela é apresentada aqui no verso 4. Olha comigo, por favor. Mas, o quê? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Paulo diz o seguinte, mas Deus, porém, contudo, todavia, nesse estado de pecado, de morte espiritual. E é engraçado porque Paulo ele volta e torna a enfatizar a morte. Ele fala o seguinte, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos. Ou seja, irmãos, a gente não deu reação nenhuma para que Deus pudesse vir à nossa direção. O texto mostra aqui qual é a causa da nossa salvação e fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou. E Ele nos amou de tal forma que mesmo estando mortos em delitos e pecado, vivendo contra Deus, vivendo contra a palavra do Senhor, Deus escolheu nos amar. Um Deus rico em misericórdia, que escolheu nos amar. Nós continuávamos mortos. Essa ideia, irmão, que muitas vezes nós temos visto isso sendo difundida, de que para ser salvo, a gente precisa tomar uma iniciativa. Eu vou explicar isso melhor para depois não dizerem que eu estou pregando heresia. Isso vai ficar mais claro na frente. O que esse texto está deixando de forma bem clara, Paulo está quase desenhando. O que esse texto deixa claro é que a salvação é obra somente de Deus. Vocês estavam mortos, vocês eram inimigos de Deus, vocês viviam sujeito ao pecado, os desejos da carne, os desejos, aquilo que vinha na cabeça vocês faziam. Vocês eram inimigos, vocês eram filhos da ira, ou seja, vocês estavam destinados ao juízo de Deus. E nessa condição, Deus amou vocês. E Ele continua dizendo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos o que, irmãos? Ressuscitou. Ele que nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Irmãos, Deus só não salvou o seu povo por meio de Cristo. E você vê Paulo o tempo todo falando aqui em Cristo, por meio de Cristo. A nossa salvação, ela passa por Cristo. Ela se estabelece, ela se fundamenta na obra e na pessoa de Jesus Cristo.
É dessa maneira que as coisas acontecem. E ele fala o quê? Que o Senhor nos fez sentar nos lugares celestiais. Você sabe o que isso quer dizer? Esse texto nos dá aqui, irmãos, garantia de salvação. Esse texto está dizendo o seguinte, que Cristo é quem nos representa. Cristo só morreu porque Ele representava eu e você diante de Deus. Por isso Ele teve que morrer, porque Ele carregou sobre si toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. E já que Cristo sofreu por nós, Ele ressuscitou, e a ressurreição de Cristo é a minha e a tua ressurreição. É a minha e a tua vitória. E Cristo está onde hoje, irmãos? Assentado à destra de Deus. E quando ele fala aqui, nos fez assentar nos lugares celestiais, Paulo está dizendo que por meio de Cristo nós já estamos reinando com o Senhor. Meu querido, você já parou para pensar nisso? Que você já está assentado do lado de Deus, reinando por meio de Cristo? Isso é garantia de salvação. Isso é garantia de vida eterna. Isso é a certeza de que a gente não vai se perder no meio do caminho. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Gente, para que é que Deus fez isso tudo? O verso 7 responde: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. Em quem? Em Cristo Jesus. Tudo por causa de Cristo Jesus. Deus nos salvou, irmãos, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, na eternidade, o seu amor e a sua bondade. Nós passaremos a eternidade com Deus. Passaremos a eternidade com Cristo, conscientes de algo. Que fomos um povo pecador. Que Cristo deu a sua vida por esse povo pecador. Que Cristo morreu por essas pessoas que não mereciam. E que por causa dele, nós passaremos a eternidade diante de Deus, glorificando, adorando ao nosso Deus, por conta dos feitos de Cristo, por causa da sua bondade, por causa da sua graça. Queridos, eu fico imaginando como é que vai ser no céu. Olhando assim, mas fulano entrou aqui mesmo. Fulano era tão ruim, né? Que pessoa miserável, a gente esquece da gente, né? Como é que fulano entrou aqui? Gente, eu estou dizendo que a gente vai ter esse tipo de pensamento, né? Tipo, como é que fulano entrou? Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente vai ter a consciência de que a gente não entrou ali por mérito próprio. E todas as vezes que a gente olhar para Jesus, a gente vai lembrar, foi Ele. Ele que me colocou aqui. Sabe aquele casamento que você vai para o momento da recepção e você esquece a senha? Esquece a senha, não tem como entrar, tem um segurança, um porteiro, senão um brutamonte na portaria, fala, não entra não, só entra com a senha. E a gente fica desesperado, né? Doido para comer, com fome, os meninos tudo chorando. Aí aparece quem? O noivo e fala o quê? Pode deixar entrar. Vai ser do mesmo jeito, irmãos. A gente vai olhar para Deus. Nós vamos olhar para Cristo Jesus e vai falar, Ele que colocou a gente aqui. Foi por causa dele que a gente entrou. E Paulo chega a uma conclusão. Verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É o quê? O dom de Deus. A conclusão de Paulo é, nós somos salvos pela graça. E isso não vem de vós. É dom de Deus, é um presente de Deus. Queridos, a fé é um dom de Deus. A única coisa que nos é exigida para que sejamos salvos é algo que a gente não tem como dar a Deus. É interessante isso. A única coisa que Deus exige de você para que você seja salvo é algo que você não pode dar a Deus. Sabe o que é? Fé, porque você está morto. Morto não crê.
Morto não tem desejo. E por isso que ele fala aqui, ó, de novo, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, ou seja, a fé não vem de vós. É um dom de Deus. Quando você vai para o original aqui, para o grego, aqui está o dom de Deus, é o dom de Deus. A fé é igual aquele presente, eu costumo fazer essa comparação. A fé é aquele presente do Dia dos Pais. Que o pai chega para o filho e fala, filho, e aí? Está chegando o Dia dos Pais, você vai me dar um presente? O que é que o menino fala? Ah, não tenho dinheiro, como é que eu vou te dar um presente? O senhor quer um presente? Me dá o dinheiro. Aí o pai dá o dinheiro, o menino compra o presente, está aqui o presente, pai. A fé é como se fosse isso. É uma resposta daquilo que Deus fez em nosso coração, a regeneração. Deus é quem coloca fé para que a gente creia nele. Isso não vem de nós. A graça de Deus, irmãos, foi o que nos salvou. Talvez um pastor contando que na época de seminário dele, ele viu o lugar onde ele colocava a comida dele, viu alguns pacotes de bolacha ali, de biscoito, furado, e ele um dia descobriu, ele viu correndo um rato. Ele descobriu que tinha um rato naquele local. E ele ficou preocupado, falou, não, ele comprou uma ratoeira, só que ele não conseguia pegar aquele rato, o rato continuava comendo a comida dele, e um dia ele chegou, ele conversando com a pessoa falou, não, rapaz, esse rato é aquele rato bem pequenininho, esse não é qualquer ratoeira que pega, não. Aí pegou para ele, deu uma ratoeira bem pequena, entregou na mão dele, falou, com essa aqui você vai pegar. E ele disse que levou aquela ratoeira para casa, e quando ele está de madrugada, ele escuta, tac, a ratoeira desarmando. Diz, quando chegou, agora eu vou dar um fim nesse rato. Ele pegou aquela ratoeira, realmente era um rato muito pequeno, ele ficou impressionado com o tamanho do rato. E ele disse que naquele momento o rato olhou para ele com aquele olhinho escuro. Ele estava determinado a matar aquele rato. Falou, mas me bateu uma dó daquele rato. Mas me deu uma pena daquele rato. E sabe o que aconteceu? Eu soltei o rato fora de casa. Ou seja, ele foi salvo pela graça. Ele foi salvo pela graça. Porque ele não merecia salvação, ele merecia condenação. Queridos, a nossa situação diante de Deus é a mesma. Você só foi salvo pela graça. Você não fez nada para chamar a atenção de Deus. Então essa ideia de que a gente precisa, sabe, fazer uma gracinha para que Deus nos encontre, para que Deus nos arranque do pecado, não. O texto, gente, Paulo é muito claro. Paulo tira aqui qualquer possibilidade do homem participar da sua salvação. Eu estou enganado? Ou o texto que está dizendo isso? Paulo está falando, não tem como, vocês não participam disso. É dom de Deus. É dom de Deus. A salvação é dom de Deus, é graça. E é por isso que eu e você fomos salvos. E Paulo tem essa conclusão. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Gente, por que é que Deus faz com que sejamos salvos pela graça mediante a fé, que não vem de nós, é dom de Deus? Paulo continua respondendo. Verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu dizendo, rapaz, Jesus morreu por mim, mas eu joguei duro lá embaixo também, viu? Ó o camarada esforçado, ó a mulher esforçada que eu fui. Ninguém vai chegar no céu falando isso. Quando a gente tem essa pretensão, a gente rouba a glória de Deus. Foi Ele sozinho que nos salvou. Todos os feitos foram dele. Tudo está em Cristo. E é para que a gente entenda. Não de obras, para que ninguém se glorie. Certa vez, um camarada chamado Horion Gracie, que é da família dos Gracies, né? Hélio Gracie foi quem desenvolveu o chamado jiu-jitsu brasileiro. Eles queriam fazer com que o jiu-jitsu fosse conhecido no mundo todo. E Horion Gracie, filho de Hélio Gracie, se muda para os Estados Unidos com a seguinte missão: eu quero provar para o mundo que o jiu-jitsu é a arte marcial mais eficiente que existe. E ele começou a desafiar gente de tudo quanto era arte marcial para comparecer na sua academia, e ele venceu todas as lutas.
Até que resolveram fazer isso televisionado. E foi aí que nasceu o UFC. E Rorion Gracie falou o seguinte: não, a gente vai mandar aí, colocar na televisão, divulgando, você que é campeão de boxe, de karatê, do que seja, venha participar, porque vai ter o The Ultimate Fight para poder descobrir qual é a arte marcial mais eficiente. E depois a família Gracie se reuniu para poder decidir quem queria representar a família Gracie naquele campeonato. E a primeira ideia era colocar o irmão mais velho, o Rickson, que era um camarada grande, forte. Mas eles pensaram o seguinte: não, gente, se o propósito é mostrar que a arte do jiu-jitsu é eficiente, se Rickson ganhar, as pessoas vão dizer que é por causa do tamanho dele. Também é o tamanho do cara. Um cara grande, forte daquele. Então não põe o Rickson, não, porque o Rickson vai roubar a glória do jiu-jitsu. Vão dizer que foi porque ele é forte. E aí decidiram colocar Royce Gracie, que era um moleque franzino, não tinha porte atlético, não parecia um lutador de forma alguma. Falou, não, coloca ele, porque quando ele ganhar as pessoas vão falar, rapaz, foi por causa do jiu-jitsu, somente. E aquele camarada entrou no campeonato, com acho que quase 80 quilos, lutando com gente de 130 quilos, fez 4 lutas numa noite e venceu aquele campeonato. Sabe qual foi o resultado? No outro dia, a fila na casa de Rorion Gracie dava volta ao quarteirão, porque todo mundo queria aprender o jiu-jitsu. Sabe por quê? A glória foi do jiu-jitsu. Que exemplo besta, gente, mas a intenção é essa. É fazer entender que o propósito daquele campeonato não era vencer a luta, era mostrar a eficiência do jiu-jitsu. Voltando para o que Paulo fala. O propósito da salvação não era simplesmente te salvar, era glorificar a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. E por isso que ele fala, foi tudo eu. Tudo que se encontra, que pode trazer salvação ao homem, está em mim. E ele continua dizendo, verso 10, para a gente concluir: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aqui eu vou fechar com algo que muita gente deve estar aí se perguntando, se beliscando, né? Como esse negócio de que o homem não faz nada, que o homem não tem participação alguma na salvação. Queridos, Paulo ele tem uma visão da salvação de maneira progressiva. Paulo ele entende que a salvação ela se deu na eternidade, quando Deus nos justificou em Cristo. A salvação se dá na nossa conversão. Mas Paulo mostra sempre, quando Paulo fala desenvolvei a vossa salvação, Paulo está dizendo desenvolvei a vossa santificação. Porque, queridos, o que Paulo finaliza aqui, quando ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, o que Paulo está dizendo é que boas obras serão resultado da graça e da misericórdia e da transformação, e não a causa. Dá para entender agora? Que quando você busca a Deus, quando você se santifica, você faz isso porque você foi salvo, e não porque você quer ser salvo. Porque se você quer ser salvo pelo seu próprio esforço, você está roubando a glória de Cristo, e isso não é possível. Nós somos salvos pela graça, e a graça nos encontra, transforma o nosso coração e nos capacita a viver para Deus. E é Paulo que diz isso. Nós recebemos vida em Cristo, e quando ele fala vida aqui, é agora que nós temos capacidade de responder à voz do Espírito. Hoje de manhã na aula a gente estava conversando sobre isso também, né? Como assim resposta? E eu já dei esse exemplo aqui. A gente tem uma falsa impressão que quando o pastor prega e no final ele faz o apelo, o pastor começa a falar, né? Meus irmãos, nessa noite que ouviu essa palavra, que tocou o seu coração, no nosso imaginário, o Espírito Santo fica assim, né? Olhando quem foi. E aí o Espírito Santo percebe que um está chorando, o Espírito Santo fica de olho nele, né? Peraí, eu estou só esperando, na hora que ele fizer assim, eu entro.
Gente, não é assim que acontece. Quando a pessoa ouve uma mensagem e ela compreende pela fé que ela é pecadora, e ela se inclina diante dessa mensagem, e ela ouve um apelo, e ela levanta a sua mão, ela só faz isso porque Deus trabalhou no seu coração primeiro. Porque Deus mudou a sua maneira de pensar e de enxergar as coisas. Não existe estado intermediário em relação à nossa vida com Deus. Ou nós estamos mortos, ou nós estamos vivos. Essa é a realidade. Não existe meio termo. Não existe ninguém que está assim, não, Deus acha que está meio que inseguro se Ele me leva ou não. Não, não tem isso. Ou alguém está salvo ou não está. Assim como não existe uma mulher meia grávida, né? Não, minha esposa está meio grávida. Como assim? Ou está ou não está. E essa é a nossa condição diante de Deus. Ou nós estamos mortos ou nós estamos vivos. E quando nós recebemos vida, essa vida já vem para que nós demos resposta ao Espírito Santo de Deus. Por isso, queridos, talvez você creia em Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, mas você viva um inferno diário, tentando manter a tua salvação. Essa pregação não é para que você saia daqui dizendo, rapaz, agora está bom demais, eu estou assentado nos lugares celestiais, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Eu posso me desviar, eu posso ir para o boteco, encher a cara, porque eu já fui salvo. Isso é um sinal de que você não foi salvo. Porque um crente, um salvo, ele pensa e age como salvo. Um crente vive como alguém que tem seguro do carro, pagou o seguro, sabe que se bater o seguro vai vir cobrir o prejuízo, mas mesmo assim, ele não dirige de maneira irresponsável, ele é zeloso com o carro, ele quer cuidar do carro. É a mesma condição nossa, quando a gente compreende a graça. A gente entende que o pecado não nos afasta, o pecado não nos tira a salvação. E por isso a gente se preocupa em falar, Deus, eu preciso viver em santidade. Não para ser salvo, porque eu já fui, mas como resposta do teu amor e do sangue do teu filho que foi derramado na cruz por mim. Então, se você tem vivido essa crise interna, e uma vez eu conversei com um rapaz, ele falou isso, Neilon, enquanto eu não entendi a graça de Deus, minha vida era um inferno. Eu dormia preocupado, achando que eu tinha perdido a salvação aquele dia. Eu dormia preocupado, achando que eu ia para o inferno, que eu não podia dar um infarto de noite, que eu já estava perdido, porque eu tinha que todo dia me esforçar. Gente, a gente tem que se esforçar para se santificar. Mas não para acrescentar alguma coisa que Cristo já fez e consumou na cruz. Por isso, essa noite eu queria te desafiar a descansar na obra de Cristo. A confiar naquilo que Jesus fez por ti. Aquilo que Cristo fez de maneira sacrificial, substituindo um povo pecador e nos dando a sua graça. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento e fizesse uma oração de gratidão a Deus. Porque independente do que aconteça, irmãos, essa é a nossa biografia. Essa é a nossa história, do início ao fim. E se você, nessa noite, compreendeu que é pecador, que você está morto, se você compreendeu nesse momento que você está morto espiritualmente, que você é um pecador, que você merece o inferno, se você teve essa compreensão de maneira que está mexendo contigo, a gente não tem como avaliar o que está acontecendo no teu coração. Mas isso pode ser a ação do Espírito revelando o teu pecado. E eu queria que você orasse nesse momento.